Hello everyone, how are you doing? Como vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso assunto que está relacionado a um vocabulário novo, né, que a gente está aprendendo e a gente vai dar continuidade ao aprendizado dessas palavras e também entrando já em questão de revisão de assuntos, especialmente assuntos do ano passado, certo? A gente vai ver um pouquinho também sobre tempos verbais. E mais uma vez esse vídeo está aqui também mais para auxiliar vocês, né, na resolução das atividades. E como é um vídeo, vocês podem usar como vocês quiserem, né? Vocês podem pausar quando vocês não entenderem bem, vocês podem acelerar se quiserem, podem também desacelerar. Então essa é uma das vantagens que a gente tem de usar um vídeo, ok? Então nós temos aqui daily routines, household chores, vocabulary. Nós estamos falando, né? Falávamos na aula passada sobre as partes da casa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotinas diárias, atividades, né, de casa, as atividades que a gente realiza na casa. Então nós começamos com o vocabulário, com os cômodos da casa e em cada cômodo da casa nós tendemos a realizar algum tipo de atividade, né? Desde limpar, cozinhar, dormir. Cada uma dessas atividades nós geralmente realizamos em um determinado cômodo, ok? Passando aqui, nós temos o vocabulário da aula passada, caso vocês não queiram voltar no vídeo anterior, certo? Já que vai cair também na atividade dessa semana. Então, vocês podem, né, dar uma olhada na living room, dining room, kitchen, bedrooms, bathroom, yard, garage. Nós temos aqui mais vocabulário, né? Vocabulário relacionado a coisas que você pode encontrar dentro desse cômodo. Mais uma vez eu digo que quando estamos falando de vocabulário, não significa que você vai ter que aprender tudo, nem que também quando você pega uma atividade para resolver, que você tem que saber todas as palavras. Principalmente porque a gente tem feito atividades de marcar, então a resposta já está lá. Então, às vezes você nem sabe todas as coisas, todas as palavras, mas às vezes por causa de uma ou duas que você sabe, você vai conseguir resolver, né? Você tem lá uma lista de 4 palavras, eu sei essas duas aqui. E às vezes só tem um item que tem aquelas duas lá naquela determinada ordem, né? Então, eu vou deixar também essa tela aqui, que vocês também podem parar um pouco para olhar se quiserem, certo? São alguns objetos que você vai ter em cada um dos cômodos, por exemplo. O que nós temos numa cozinha? Nós temos um refrigerator ou fridge, certo? Que seria a geladeira. Com certeza nós temos. O que você pode encontrar numa sala? Com certeza vai ter um sofá, né? Um couch, uma TV, já que nem apareceu, né? Nesse desenho aqui, tá? Então vou deixar também, caso vocês precisem, vocês pausem e deem uma olhada, né? Mas nem precisa, às vezes a gente consegue resolver as coisas pelo que a gente já sabe e porque a gente também deduz a partir de uma própria questão. Às vezes a questão já nos dá pistas. Ok, agora a gente vai falar sobre as atividades, sobre as tarefas que nós podemos realizar em casa. O que esse pessoal está fazendo aqui? Eles estão fazendo o que? Limpando. Clean. Clean é o verbo limpar. Então, você pode, for example, clean your house, clean your bedroom. Você pode limpar a casa, você pode limpar o seu quarto, certo? Clean significa limpar. É até um verbo bem conhecido, né? Clean, clean. O que seria isso, né? Coisa que todo mundo adora fazer. Wash. Wash significa lavar. E aí, nessa cena especificamente, nós estamos lavando o que, né? Os pratos, a louça, wash the dishes. Porque você também pode usar o verbo wash com outra coisa, né? Você pode, por exemplo, lavar o carro, lavar a moto. Então, você pode usar o mesmo verbo lavar. Aqui, como a gente está usando uma cena, né, de dentro de casa mesmo, wash the dishes. Dishes seria os pratos ou a louça, certo? Wash the dishes. Wash. Coisa que a gente adora também fazer, né? Varrer. Nós estamos então sweep. Sweep é o verbo varrer. E chão é floor. Então você pode sweep the floor, né? Geralmente o que a gente vai varrer vai ser o floor, o chão. Lavar roupa, certo? Como é que é lavar roupa? É do the laundry. Do the laundry, certo? Do é o verbo fazer. É meio estranho, né?
Laundry pode ser uma palavra que se refira à roupa, tanto limpa como suja, então ela de forma isolada vai depender do contexto para a gente saber se é suja, né, limpa. E aí existe essa expressão, tá? Então lavar roupa é tanto que a gente não vai usar, né, aquele verbo que a gente viu, wash, que eu disse que você pode utilizar até para lavar carro. Não serve para roupa, tá? Então para roupa a gente vai usar essa expressão do the laundry. Iron, iron. Iron significa engomar, certo? Como é que a gente engoma? Com o iron. Tanto o objeto ferro como o verbo engomar, a gente vai usar a mesma palavra, iron. Então, iron pode ser tanto ferro como engomar. Cook, né? Um verbo bem conhecido. É o que você faz aonde, né? Interessante que cada uma dessas atividades, geralmente você faz em cômodos diferentes, né? Cook, onde é que você cook, né? For example, a gente vai para a cozinha, né? Para kitchen, né? Para cozinhar. Shower, shower. Shower é tomar banho, certo? Banhar, na verdade, traduzindo ao pé da letra. Shower é banhar-se. Você também pode usar a expressão take, certo? O verbo take, que é T-A-K-E, take a shower. Já que shower também pode ser banho. Então, tomar um banho, como a gente fala, take a shower. Ou então pode ser shower, certo? Que seria banhar-se. Watch, você pode o que? Assistir TV. Ou então você também pode se referir ao que passa na TV. A novela, a série, o filme, certo? Ao movie, a series, ou a soap opera, né? Que seria novela, certo? Então, watch é o verbo assistir. Parece com aquele verbo lá, lavar, só que lá é W-A, só que é S-H, wash, só. Já aqui, ó, é T-C-H, watch. Tem o T, ao invés de ser o S, como tem lá, é um C, watch. Só é diferente, lá é só wash, mais simples, wash. Aqui é watch TV, né? Então, a gente também geralmente já assiste TV num determinado cômodo. É lógico que você pode assistir TV em qualquer lugar, né? Que você coloque uma TV. Mas qual é o lugar mais comum de se ter uma TV? Na sala de estar, tá? Então, a gente vai precisar relacionar essas ideias. Onde é que você sleep ou rest? Sleep é dormir, rest é descansar, né? Você pode tanto dormir só como descansar, né? Lá deitar na cama e descansar. Falando um pouquinho agora sobre revisão de tempos verbais, vamos falar um pouquinho sobre o simple present. Inclusive, esses verbos aí, né, eu apresentei eles na forma básica, que é o nome do verbo. E aí, essa forma básica também, quase sempre, é a forma como o verbo também se apresenta no presente, certo? Então, eu posso dizer que ao mesmo tempo ali a forma básica, o nome do verbo, né, o verbo cozinhar. Mas quando eu conjugo o verbo no presente, eu cozinho. Ele vai se escrever do mesmo jeito, certo? Eu lavo a roupa, ou eu engomo a roupa, né? Por exemplo, eu vou usar o verbo da forma como eu mostrei a vocês agora lá, escrito, certo? Então, a forma básica, que é o nome do verbo, o verbo engomar, o verbo escrever, o verbo falar, o verbo, né, relacionado a essas ações que a gente está vendo, é a mesma forma do presente, né? Sendo que vai ter algumas variações, que é o que a gente vai ver também. Só para lembrar vocês que isso aqui é uma revisão, porque esse assunto vocês já viram, tá? Então, e também isso aqui é um auxílio para a atividade de vocês. Então, a gente só vai entrar nas minúcias mais quando, né, for necessário. Mais uma vez, lembrando que é um vídeo que vocês podem pausar, vocês podem, por exemplo, parar para ver essa tabela aqui pelo tempo que vocês precisarem. Mas é só para lembrar que o verbo, certo, no presente, ele pode ser acrescido de S. Eu acabei de dizer a vocês que o verbo ele vai se escrever do mesmo jeito que eu acabei de apresentar, né? No presente, sleep, né? Se eu quero dizer eu durmo, eu vou dizer I sleep. Se eu quero dizer eu assisto, I watch. I watch TV, eu assisto TV. Mas acontece que vai ter alguns casos onde eu vou ter que acrescentar S nesse verbo, né? Aqui nós temos os exemplos. Nós temos aqui, aliás, a regra, certo? A regra geral é que você acrescenta S ao verbo, sendo que tem verbos que quando terminam com S, é meio sem lógica você acrescentar outro S, então você vai ter que colocar um S, já vimos isso, ó. Então, verbos que terminam com S, H, X, né? X tem som de S no final, fix, como é que eu vou botar outro S? Então, ao invés de botar só um S, eu boto um S, porque fica mais fácil para pronunciar, fixes, né? Por exemplo,
Vocês lembram muito do Y também, né? Do study, por exemplo, para você colocar o S, não adianta só pegar o study e botar o S, não. Você tem que retirar o Y e, na verdade, vai acrescentar IES. Ou seja, são 3 regras. A do S, a do ES e a do IES, certo? E aí você tem aquela questão também do Y, que você só acrescenta S, que é quando você tem um Y, mas antes do Y é uma vogal, um A, um E, um I, certo? Aqui é porque você tem o Y, mas antes do Y é uma consoante. Como eu falei para vocês, isso aqui é só uma, certo? Uma rápida lembrança, uma rápida revisão do que nós já vimos. Ok, mas onde é que eu vou acrescentar esse S? Olha só aqui, ó, temos a regra. Aqui nós temos aqueles pronomes que nós já conhecemos, né? O eu, você, I, you, he, she, it, we, you, they. Então, são os pronomes da primeira, segunda, terceira pessoa é tudo isso aqui, terceira pessoa de singular, ele ou ela, ele e ela para objetos, animais, coisas em geral. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, olha só como em inglês é mais fácil. Eu vou usar o verbo justamente como eu disse a vocês. O nome do verbo é cozinhar, que é cook. No presente, então, ele vai se escrever só isso, cook. É diferente do português, por exemplo, cozinhar, cozinhar. Aí se eu for dizer assim, eu cozinho. Preste atenção, o verbo mudou, né? Mudou. Cozinhar, cozinho, mudou. Passar, passo, eu passo, né? Por exemplo, lavar, lavo. Muda a forma. Em inglês, não, o nome do verbo vai ser a mesma forma que eu vou usar no presente, né? Que quando eu for conjugar o verbo, quando eu for flexionar um verbo. Isso para todas as pessoas. No português, nós teríamos ainda que usar uma finalização diferente para cada pessoa. Por exemplo, eu lavo, você lava, nós lavamos, eles lavam. Então, tem esse vão, né? Lavo, lavam, lava, né? Ele lava, né? Terminando com A, por exemplo. Em inglês, não, nós temos o mesmo verbo o tempo todo. E aí, nós temos a exceção. Qual é a exceção? Terceira pessoa do singular, ele, né? Lembrando que é como se fosse uma pessoa só. O que a gente vai ter aqui é uma diferença ligada ao gênero, que é, né, no caso, masculino, feminino e neutro, no caso do inglês. Em português, a gente só tem masculino e feminino. Em inglês, a gente tem o it, que é neutro, que é para você utilizar com objetos, animais, ideias, coisas em geral, certo? Então, quando eu chego na terceira pessoa do singular, eu vou ter que acrescentar S ao verbo. Lembrando que, segundo essa tabela que nós acabamos de ver, pode ser às vezes ES, às vezes pode ser IES. Então, nesse caso aqui, né, foi acrescido ES, né? Só um detalhe, lembrem-se que vocês ainda não vão ter que escrever, né, isso aqui. É mais para vocês poderem identificar. E aqui a gente tem um exemplo de, seria um início de uma frase afirmativa. Eu vou, você vai, né, que é o verbo ir. Não é nem o verbo que a gente está estudando agora, né? A gente está vendo verbos relacionados à atividade de casa, mas aqui é só um exemplo, certo? Então, eu vou, você vai, ele vai. Então, eu vou, I go, you go. Como é o nome do verbo? Go, ir. Quando eu digo eu vou, né? Vai ser I go. Então, é muito mais fácil do que o português. Não fica, o nome do verbo é ir. Quando eu flexiono, vou, né? Mudou. Em inglês, o nome do verbo é go. E quando eu digo eu vou, I go, you go. Somente a terceira pessoa ganhou S, né? Nesse caso específico, é S. Mas aí nós também temos as formas negativas, interrogativas, né? Que é quando a gente vai precisar usar o don't ou o do. O do, né, na pergunta, no início, o don't para dizer não. Não posso usar só not, certo? Tenho que usar o do mais o not, que a gente pode usar como don't, né? Que é a forma contraída. Mas o que acontece? A terceira pessoa está até destacado, né? Aqui, a cor. Sempre tem algo diferente. Então, esse meu do, por exemplo, ele vai ganhar também S, né? Então, ele também foi acrescido de S, ok? Quando eu digo S, é para ser a regra geral, ok? Lembrando que às vezes pode ser S e até IES, tá? Então, ó, foi acrescentado, né? Foi acrescido de S. E aí, na forma negativa, acontece a mesma coisa, ó. Então, ao invés de don't, eu tenho doesn't, né? Que é a forma negativa do does, ok? Agora, um exemplo, né, dessas estruturas de frases dentro do vocabulário que a gente está estudando. They clean the house. Eles limpam a casa. É uma frase afirmativa. Uma frase negativa. Eles não limpam. Então, é a mesma frase, só que agora eu estou usando o don't, que é não. They don't clean the house. Como é que é uma frase interrogativa? É igual a afirmativa, certo? Só que agora a interrogativa vai terminar com a interrogação
mas tem algo diferente lá no início, que é o uso do. Mas se você olhar a mesma frase, na mesma ordem, do mesmo jeito. Só que começando com do, certo? Agora eu vou mostrar um exemplo de frase na terceira pessoa. Por quê? Porque como a gente já viu a terceira pessoa, né? Ou seja, quando aparece ele, ela, né? Ou então it, nós vamos ter uma mudança. Então, estamos aqui, ó. She cleans. Aqui era clean. Por quê? Porque não é terceira pessoa do singular. Então, como eu tenho she aqui, eu tive que usar o que no verbo? Um S. She cleans the house, certo? E aqui, quando eu vou usar o não, ao invés de usar o don't, como no exemplo anterior, eu estou usando o que? O doesn't, porque é a terceira pessoa do singular. Para fazer a pergunta, eu uso o does, certo? Ok, então por hoje é só. Aqui é só para a gente ter uma revisão rápida, né, sobre o simple present. Eu estou destacando aquilo que vai ser mais importante para agora, certo? Para essa semana. Depois a gente vai revisar com mais calma, né, conforme a necessidade. E lembrando que vocês podem ver o vídeo quantas vezes vocês precisarem. Ok, pessoal? Por hoje é só. Take care. Bye.